vai fazendo o caminhozinho com o pé. É, tô fazendo isso mesmo. De caminhar, você faz caminho. Ele vai fazendo caminho. Mas eu nem imaginei que já vai, não vai vir hoje não. A gente atrasou um pouquinho. Vou pôr, eu vou estar dando ou não vai. Tem alguma coisa para não subir de mim? Tem alguma coisa para não subir de mim? Bom, se for para contar tudo, você tem que começar desde antes, né? Mas a gente... Eu sou nascido aqui, nessa comunidade, mas com 1 ano de idade, meus pais mudaram lá para o município de Jiquiri. E até a média, minha idade de 10 anos, a gente ficou lá trabalhando com parceria, né? Depois a gente voltou para aqui. Um pedacinho de terra que meu pai tinha. Então chegamos, mas aí... aqui tem uma história, toda a região, até do sindicalismo das comunidades eclesiais de base. Então a gente pegou a participar de movimento de comunidade eclesiais de base, um movimento que a Igreja Católica começou, né? Em termos baseado na teologia da libertação. E a gente, enquanto irmão, sentimos essa necessidade de se unir para comprar um pedaço de terra, porque precisava da gente para trabalhar. E lá nos grupos de reflexão, nos cursos, a gente fazia essa reflexão, que se era possível a gente passar isso para outras pessoas que eram companheiros, que estavam aí trabalhando de parceria na terra dos outros. Aquilo que deu certo para a gente, enquanto irmão, que era mais Bibi e Fizinho, e então a gente poderia passar para os outros. E a gente começou a discutir isso nos grupos de reflexão, nos cursos, e foi levando essa ideia que isso era possível, porque a gente ficava imaginando o seguinte, ficar só rezando, até o santo desconfia, não funciona não. Se não tiver uma ação, né, então a coisa tem que ter uma ação. Então a teologia da libertação, ela mostra que a pessoa tem que procurar fazer alguma ação que seja concreta. E ela sempre foi, nós conseguimos passar para as pessoas, e começamos com 3 pessoas, o Cosme, o Paulinho e o Vicente. Começamos com eles, e a gente começou que não queria que ninguém soubesse, né? Ainda estava de programa de índio. Então para mim hoje dá vontade até de rir mesmo, porque quando veio diante de uma câmera filmando, porque a gente não queria que ninguém soubesse. Então isso é programa de índio, para ninguém saber, não, escondido. Mas aí a gente fez aquela proposta de que a gente que já tinha um pedaço de terra, emprestou para os companheiros o empréstimo solidário, que por exemplo, tantas arrobas de café, tantas arrobas de boi, mas é aquilo que tinha, cada um emprestava, mas não tinha essa questão de juros, não, e nem nota de promissora, né? Não tinha ninguém assinava documento nenhum, emprestava as arrobas, e os pessoal pagava as arrobas. E a coisa funciona. Enquanto mais a gente escondeu, aí que mais divulgou, então não tem. Não. Então a gente começou com 3, rapidamente foi para 4, que é com o Murilo acompanhou. Logo em seguida o Murilo acompanhou. E assim foi. Então hoje o ideal é liberar 200 pessoas já que não tinha terra, que hoje tem esse pedaço de terra. A partir de 1989 para cá. Então, a gente já fundou o Sindicato Trabalhador aqui, pensando em trabalhar a conquista de terra, conjunto.
Acontece que quando foi logo em 77, né, que eu entrei aqui, aparece, e eu necessitando, eu estava com um pouquinho de dinheiro, que eu já até passei para vocês assim por via oral, um pouquinho de dinheiro de sobra para mim investir num pedacinho de terra. Aí ele teve tentativa de comprar aquele terreno ali, mas o cara depois duvidou de mim, não quis vender, ficou sem comprar. Hoje, para o pequeno, para a terra, eles nunca vão confiar na pessoa para pagar, não. E o problema é que agora o primeiro que acreditou nesse comprando dele, ele mesmo acabou fazendo ele mesmo foi o jornalismo nosso, porque porque comprou e recebeu, vendeu bem e recebeu. E nisso aí contou para os outros, depois não sabe mais correr atrás, eles mesmos procuram para vender, porque o pessoal compra e paga. Mas logo em seguida aparece outro terreno lá no buraco, que o nome do buraco é Fazenda Mundial, lá hoje em dia, né? Que é as lavouras da Mundial, fica dessa parte aqui, lá na Pedra Redonda. Aí a gente logo apareceu o terreno lá e meus irmãos, com muita vontade de me ajudar, né? Foi daí que é onde surgiu a ideia de as compras de terra apareceram por aí discretamente, nem a gente sabia que isso ia influenciar nada, nem a gente não tinha o mínimo de ideia. Eles sabiam que nós sempre fomos de família pobre, mas de família que pensa um bem-estar do outro, né? Preocupa com a situação do outro. Então eles preocuparam comigo, falando, Bibinho precisa comprar terra, então vamos unir para ajudar ele a comprar. Assim eles fizeram, uniram comigo, mesmo sem nenhum de nós ter força suficiente, e compramos um sítio lá na sociedade. Enfrentamos os desafios da inflação, juros altos, e graças a Deus que tudo solucionamos os problemas, conseguimos vencer a batalha, né? Aí, nesta caminhada aí, onde aparece mais estes outros companheiros da gente de SEBS, que necessitando também de comprar, e aí a gente já pega e influencia eles. Não dá para vencer sim, eles também tinham um pouquinho de recurso, né? Dá para vencer, porque a gente venceu, incentivamos. A história de conquista da terra começou através dos movimentos, a gente participava do movimento de SEBS, né? E a gente já tinha alguns companheiros de SEBS, o Sonenem e outros aí. Então, ainda tinha um certo conhecimento. E aí a gente começou a ver a necessidade, né, de ter uma terra, né? Porque a gente morava, eles falam de empregado, né? Dos outros lá nas fazendas. E a gente sentiu que deveria ter uma terra pra gente, né? E só que aí é muito difícil, a gente às vezes sabia de uma terra, a gente ia atrás, mas não funcionava, já aparecia outra, já tinha comprado, e a gente ficou aqueles anos por um bom tempo assim. Então, só através do companheirismo, né, dos companheiros de SEBS, curioso ter o nome do Sonenem, é que a gente foi descobrir essa terra aqui, né? A gente tinha algumas comunicações e eles... a gente passou a ter o conhecimento desse terreno aqui, e a gente correu atrás e conseguiu. E eu, Ramizinho, estou fora. Estou fora. Já tinha assim uma conquista de terra, mas de uma família aqui, inclusive o seu Neném, com os irmãos dele, já tinha feito uma experiência desse tipo, né? Entre eles. E depois é que a gente, através daquela experiência deles, a gente começou trocando ideias e viu que aquilo dava certo, né, se agregar mais gente. Aí é que começou. Essa terra aqui é que ficou sendo a primeira conquista, né? Assim, de grupos mesmo, né? De pessoas para pessoas, foi essa aqui a primeira. Então a gente descobriu essa terra aqui no dia 10 de maio
10 de maio de quando? De 89. 1989. Então ele teve um encontro de SEBS na Praia d'Anta. E depois do encontro, o pessoal foi embora e a gente ficou lá um povinho conversando na casa da mãe de São Neném. E aí disse que alguém falou que o rapaz vendia essa terra. A gente colocou até um irmão dele como interventor, né, para negociar essa terra, veio pra gente. E então, no dia 16 de maio, a gente conseguiu negociar com o rapaz dessa terra aqui. Portanto, quando a gente foi declarar o terreno, né, tem que dar o nome do sítio, né? Eu coloquei isso aqui no 10 de maio. Não é comum as pessoas que têm muito querer vender para pequeno. Então, a gente teve que usar técnica, não sei, o meu negócio tem a terra para comprar. Eu fui falar com meu irmão que já faleceu. Falei com ele, vai lá comprar, porque eu já tinha um brasileiro e falava, pensar que você tem dinheiro, porque você bate a porta do carro e pensa que tem dinheiro. Aí ele comprou, mas na verdade a terra não era para ele, eu comprava para os outros. Então a gente de início teve que usar essa estratégia toda, porque não é tão simples assim. Porque as pessoas não acreditaram em cara que trabalhando de parceiro meio lá em comprar terra. Então então não vendiam. Então acabou a gente tendo que usar essa estratégia. E funcionou, já falei antes por aí que funcionou. A primeira deu certo, acabou, ninguém segura mais. Desde que deu certo para um, ninguém mais segurou, então, até hoje. Mas falta isso, falta aquilo, a gente pegou um pouquinho que a gente tinha, minha mãe ainda era viva, aliás, a nossa mãe, também tinha um recursozinho de podia ajudar, emprestou para eles uma junta de boi para vender, e cada um emprestava o que podia, um punhado de café de um, sei lá, e fomos vender. E nessa história até a bicicleta foi vendida para comprar, para pagar a terra, né? E louvado seja Deus, né? Todos compraram, ninguém fintou nada, todo mundo recebeu, todo mundo se sentiu livre da dívida. E aí foi estimulando nessa caminhada aí, foi que cresceu o ânimo de mais gente, até que chegou um dia, que isso era muito procurado, era com o Padre Neném, que era muito procurado para encaminhar as compras de terra, organizar essas coisas, né? Mas nisso a gente fundou, em 89, a gente fundou o sindicato, já começou, aí a gente passou a bandeira para o sindicato colocou uma secretaria que dava o nome de Secretaria do Sem Terra. Eu quero que aí, só para tratar de assuntos específicos, já receber, parecia um lá de uma parte do município, eu quero comprar terra, eu preciso de comprar um pedacinho e tal, eu tenho recurso tal, eu tenho, né, essa disposição de tanto. O outro parecia assim, eles iam anotando lá a forma, quanto de dinheiro tinha cada um, de onde que era, quem era que queria comprar, e aí somava. Quando já somava tantos parceiros que dava para comprar a propriedade e ela surgia para a venda, a gente ia encaixando. E assim foi que até que chegou aonde chegou, graças a Deus. Eu nem tenho dados de quantas compras foram feitas, porque hoje são uma média de umas 200 famílias, mais ou menos. Me parece que umas 200 famílias, que eu não tenho dados concretos, e que são beneficiadas, graças a Deus, a partir desta organização dos meus irmãos. O início foi meus irmãos pensando em mim, né? Então, em 77 foi uma etapa. Quando foi em 99, foi na segunda etapa, que as compras dos... 89. Em 89, aí já surgiu aquelas pessoas que desejavam comprar, aí começaram, me parece foi, aliás, posso ter vacilado aí, me parece que foi em 89 a compra dos companheiros, me parece, não vou afirmar, porque... Pelo que contaram pra gente foi em 89. Então acho que não vacilei, né? É porque criança costuma vacilar, né? Velho não vacila não, mas criança igual eu assim, vacila muito. Mas então é isto. E aí, daí pra cá, veio surgindo as pessoas, a gente sente tão bem, porque as pessoas que compraram, na maioria deles já compraram, fizeram segunda compra.
Agora que começou a época de colher o café, Isso. e vai até quando? Para nós aqui, realmente, quando acabar até final de julho, de junho, São Joaquim, né? Agora para fora aí, tu vai até mês de agosto, setembro, outubro. Porque a região aqui é bem grandinha. Toda forma que eu acho que, sabe, cidade é uma coisa, se a pessoa não tiver sei lá, um recurso financeiro melhor, de qualquer forma vai ter que ser empregado mesmo. Né? E aqui, querendo, a gente passa a ser dono da gente mesmo, pelo menos para assim, pelo menos por uns tempos. Né? Seus pais têm terra aqui? Tem. Tem? Essa aqui é a terra dos seus pais? Não? Onde fica a terra dos seus Lá pais? em cima. Lá pra cima? Uhum. E aqui você tá ajudando quem? Bastião. O Bastião? Ele é o que seu? Nada. Nada? Amigo só? É. Todo mundo se ajuda aqui. É. E lá na terra dos seus pais, como é que vocês vão colher? Se nós vamos colher também, nós só tínhamos uma meia. Onde que é a terra deles? Mostra pra mim. Do meu pai? É. Não tem como ver daqui não. Tem não? Lá em cima. É pra lá? Uhum. Isso começou com os irmãos, que é Bibim, Nené e Fizinho. Eles até falaram a data, eu não me lembro mais. Eles comparam em conjunto. Aí depois, decorrer de anos, aí não pararam, não mexiam com terra em conjunto mais. Né, Maria? Mas aí o que acontece? Aí nisso surgiu entre eles acharam que era importante trazer pessoas de fora para o meio. E que eu não tinha esperança de comprar terra. Até por volta de 17 de maio, suponhamos, que foi... Me parece que foi dia 13 de maio, por aí, porque eu lembro, nós tivemos um encontro com como é que chama? Um leigo, lá de Dom Cavate, no dia 10. E naquele dia mesmo eles negociaram. Como é que é? Naquele dia mesmo sentaram e conversaram, que o Cosmo estava com problema lá de precisar de mudar da fazenda onde morava. Conversaram lá e me parece que no dia 11 mesmo eles foram lá encontrar com o moço que era dono dessa propriedade lá em Viçosa. E eu fui embora. Aí quando me parece, na quarta-feira seguinte é que eu vim na cidade, igual eu te contei, eu encontrei com meu padrinho e falando que eu estava organizando para ver tudo, isso eu que pensava com palote, ele falou, então o Carlinho está ali na serra embaixo. Aí que a raiz de onde surgiu isso é os movimentos SEBS, porque através do movimento SEBS é que eu fiquei conhecendo Neném, Bibim e Fizinho, Paulinho, Vicente, Cosmo é da mesma região, só que tinha mudado para cá há muito tempo, mas é da mesma região minha. Então foi através do movimento SEBS, e quando nós compramos, estava fundando o sindicato. E quando a gente está no da gente, por ruim que seja igual no início, não tinha produção quase nenhuma, mas ainda era bom. Se bem que é melhor trabalhar de meia para quem trabalha na terra do que for salariado. Por que é melhor? É melhor porque lá você ainda tem uma esperança de ter como fazer uma economia. E o assalariado, quando o salário... Aqui hoje até que o salário está bem razoável. Se a pessoa for esperto, dá para fazer economia. Que na época eu lembro, a gente ganhava tão pouco, assim, no que se fala no salário assim, do trabalhador rural, era tão pouco que as pessoas, na verdade, não tinham nem como comprar o mais necessário. Podia trabalhar a semana todinha, ou seja, os 5 dias da semana, que não dava para comprar o necessário. Se tivesse aí uns 3 filhos, que eu lembro do meu pai, mesmo na época que eu comecei a trabalhar, era difícil.
era muito baixo. Mas o salariado que fala assim, a gente trabalha uns 5 dias na semana e recebe aqueles 5 dias, né? Não é igual um salariado que conta sábado e domingo, não. Porque aí o salariado que conta sábado e domingo e ganha mais do jeito, né? Que existe até hoje na região, é raro, mas existe alguém ainda que trabalha só lá buscando. Às vezes trabalha até mesmo assim, hoje eu trabalho para você, amanhã para outro, amanhã para outro. Uma coisa que eu acho também que faz parte da questão da conquista da terra, né? É que despertou a gente muito na conquista da terra. A gente já falou através de morar assim, de favor dos outros, das fazendas, né? Porque enquanto tem um tempo ali que a gente mora, às vezes, de empregado das pessoas, morava assim, a gente se achava que estava bom, né? Mas chega o tempo também que a gente pega a sentir tanto humilhado, né, das pessoas, que acho que até a humilhação dos patrões com a gente ajuda a gente, acabou ajudando a gente a despertar, né? Porque às vezes, se não fosse, às vezes, até através de alguma humilhação, às vezes a gente atrasava mais a conseguir essa terra, né? Tem negócio de dia, esse negócio, não tem? Tem um negócio assim de questão boa, mas Então, na medida que a gente começa a sentir humilhado, a gente já começa a pensar numa coisa da gente. Inclusive, quando a gente conseguiu essa terra aqui, a gente morava numa fazenda, e aí eles mataram o ex-patrão nosso. Tem até uma foto dele na sala ali, um barbudo ali. Eles mataram. E a gente tinha uma intimidade muito grande, apesar de ser patrão e empregado, né? Mas eu até achei interessante fazer a foto ali, por lembrança que a gente teve uma vida muito íntima, assim, nós estudamos junto, passamos uma boa parte da infância junto aqui na Araponga. Então, tem várias histórias, assim, de nós dois, assim, quando era novo. Depois que saímos da aula, ele foi pro canto dele, eu fui pro meu, acabamos de crescer. E por incrível que pareça, depois que a gente casou, a gente foi morar na região, né? De empregado lá, e ele convidou a gente para morar lá na propriedade dele. A gente foi, morou lá um tempo. Um dia, com tudo de bom que a gente vivia, assim, com aquela amizade, um dia ele se sentiu meio chateado também, pediu a conta e foi embora. E ele se sentiu também chateado com aquilo, depois convidou a gente para voltar para trás, e dobrou o joelho mesmo de frente da gente, e a gente acabou voltando. Só que acabou, em 84 a gente voltou para lá, e em 86 mataram ele. E a gente teve que assumir a responsabilidade da fazenda, porque a viúva não aguentou ficar lá. E a gente teve que assumir, porque senão que perdia tudo por lá, né? Mas só que depois que passou um tempo que ele não morreu nem matou ninguém, ela pegou o carro sapateando, meio exigente, né, das coisas, e começa a humilhar, né? Então, através daquele sofrimento que a gente passou, correndo risco até de vida, e depois sentir humilhação, né, de pessoas, a gente viu que o necessário, se a gente sabia cuidar das coisas dos outros, era bom em cuidar da coisa da gente. Que seja menor, mas cuidar da coisa da gente, né? E então, é o que levou a gente mais a interessar por essa terra.
que não é uma área tão grande, né? Mas é uma área que a gente tem muito orgulho de estar aqui, né? E receber as pessoas. Hoje, por exemplo, eu até preocupo se vier falar para mim que para sair daqui, desse setor, dessa poeirinha daqui, para mim o mundo já está todo quadrado, todo esquisito. Né? Porque para mim hoje eu tenho um apego tremendo por isso aqui. Porque o meu sonho era que tivesse um lugar que eu pudesse assentar o unha, fazer o fubazinho conforme tem um ali. Porque na época era que fazia a produção de milho era a principal, né? E a gente sempre com muita necessidade de recriar um porco, galinha, essas coisas. E eu tinha muita vontade de ter um unha, tinha muita vontade de ter energia. Eu até hoje tenho as duas, tem a energia oficial e tem a energia gerador, né? Tem as duas energias aqui, porque eu sou muito beneficiado porque eu tenho a luz a noite toda aí sem saber quanto pago, né? Quanto pago. Então, são as coisas que prendem a gente muito. A gente vê outras vantagens em outro setor, mas sempre não há o bom sem o não, sem algo que melhor de um lado, mas o pior do outro. Então, vendo que para mim hoje aqui o meu apego é total por esse pedacinho aqui. Sim, foi a partir dessa ideia que já veio surgindo aí há alguns tempos, né? Primeiro quem começou foi meu pai, em conjunto com 2 irmãos deles, não sei dizer assim, quantos anos atrás. E aí, inclusive, foi uma ideia dele também, né? Aqui pra gente conseguir, ele deu maior força pra gente conseguir comprar em conjunto. Eu e mais 5 irmãos na época. Olha, a lembrança que eu tenho maior é daquela conquista de São Joaquim. Aquela conquista que foi, assim, um marco que deslanchou a ideia. Essa propriedade deles, eu cheguei a conhecer, assim, por volta de 7 anos de idade, mas eu não tinha noção do que era, porque era uma propriedade para cima, que hoje é a fazenda ali do pessoal da Mundial e tal. Mas eu lembro dela, muito pequenininha, eu lembro de ter ido com minha mãe levar comida, assim, mas muito pequena. Mas a conquista de São Joaquim ali, do pessoal do Cosmo, Maurílio, que é um pessoal que tem, assim, cada um a sua história, de estar sendo meieiro, igual eu já te falei, que não é uma coisa, assim, que dá uma sustentação para o agricultor. Mas eu lembro deles vindo para São Joaquim, assim. É o que eu lembro da minha adolescência, assim, a conquista de São Joaquim. É o marco maior que eu tenho, assim, de lembrar. E aí foram acontecendo outras, a nossa, por exemplo, veio depois, já foi em 99. Na medida que a gente conseguiu essa conquista, aí depois a gente percebeu que deveria ter uns mandamentos, né, a ser seguido, né, regimentado assim, dentro de uma conquista de terra, né, para não ficar muito voluntário demais, cada um fazer lá do bem jeito que entender, né, porque se para numa coisa de preservação, uma coisa diferente, e de repente a gente consegue a terra, e de repente já está metendo fogo nela e estragando tudo, né? Então, esses mandamentos foi mais ou menos nesse sentido, para que houvesse uma certa compreensão, né, das pessoas, e uma certa compreensão e um conhecimento de não ficar abusando tanto da terra, porque a terra, ela é viva, igual nós mesmo, né? A gente percebe que ela é viva, e é uma mãe que nós temos, né? Então, de não abusar tanto, né, dela, respeitar o máximo, cuidar dela, preservar ela,
Na medida que a coisa foi acontecendo, a gente sentiu a necessidade de escrever algum critério, que deu o nome de mandamento, né? Porque entre eles, já falei um aí antes, que é amor pela terra. Né? Acho que ter consciência ecológica também, porque a pessoa vê que ele tem a terra. Tem algum que tem nome de agricultor, mas não passa do minerador. Ele chega na terra, é para sugar toda a terra e depois já deixa ela que nem para cemitério, serve mais. Né? Então, acaba com toda a terra. Então, um dos pontos que a gente sempre discute, essa questão de ter o amor pela terra com a consciência ecológica. Também acho que ter também respeito pelo vizinho também. Por exemplo, você nunca soltar animais que fica estragando a presa do vizinho para evitar conflitos. Quer dizer, e assim vai, são 10 mandamentos que a gente colocou, ou critérios, né? Mas de cor é difícil falar todos aqui, para evitar de errar, é melhor não falar todos. Mas mas tem eles, né, escrito. E porque é o que é a baliza, né? Que pelo menos se alguém sai fora, fala, não, tem uns mandamentos aqui. Mas o principal para nós é que a pessoa tenha realmente amor pela terra, queira trabalhar na terra. Isso aí é prioridade. Esses 10 mandamentos, eu me lembro até na época, assim, eu não tinha nem conquistado ainda e ajudei a construir os 10 mandamentos. É incrível, nem lembrava assim. Foi sim, a gente fez várias reuniões até chegar ao consenso dos 10 mandamentos. Opa, tudo bom? Agora que eu mordi, ele sentiu um amargo. Mas amargou. Ah, sim, pois é. Quando fica bem, tem um amargo. Agora, essa pele aqui, essa daqui tem um pouquinho de dor. As pessoas ficam envergonhadas por ser do campo, porque você sabe que é muito normal das pessoas o cidadão que mora mesmo na cidade, ele não necessita. O cidadão camponês ele tem que usar chapéu por causa do calor do sol, da chuva, né? Na cidade, de um modo geral, você pega o sol um pouquinho, entra para dentro de casa, ou entra dentro de um carro. Então você não necessita de chapéu. Ele é um camponês, mas ele se envergonha em apresentar o que ele é. Porque o povo do passado, o cara do campo, sempre foi tido como uma pessoa atrasada demais, né? Por isso que ele, sem conhecimento, sem competência, por isso. E realmente, a gente não pode negar isso, porque você para manusear uma enxada, uma foice, não precisa uma cavadeira, sei lá, um enxadão, não necessita de conhecimento, de autoconhecimento, não. É uma coisa que você aprende no mesmo dia, é simples. E então foi o que sobrou para o analfa, essas ferramentas aí, então é verdade. Não deixa, o atrasado sempre ficou nessa daí, o pessoal sem informação. Agora, só que também existem as opções. Mas não é assim porque eu sou aquela pessoa invocada com o outro ambiente, não. O ambiente que eu gosto é esse campo aqui, é isso, aqui que é a minha vida, é aqui que eu gosto de viver, né? Então eu sinto tão bem estar aqui na minha casa, vivendo aqui, não é por ilusão, né? Até hoje, com essa idade toda, eu ainda me sinto tão bem que se eu quiser ir eu me adapto no comércio também, só que eu não tenho vocação, para a área urbana, para mim, eu só vou, por exemplo, até aqui mesmo em Araponga, eu vou se necessito, né? Mas eu não vou lá assim, eu vou passear, vou ficar de gostosão lá em Araponga, não vou nada. Meu prazer está aqui no meio dessa poeira, esses ciscos, vocês da vida. Para mim é que eu sinto tão bem. É o meu jeito de ser, não adianta. E tem camponês que, pelo amor de Deus, teve um elemento, eles dizem isso aqui de Araponga, mas me parece que isso é verdade, que ele chegou. Onde foi? Foi uma cidade que perguntaram para ele. Você é mineiro? Não, eu sou de Belo Horizonte.
Não, mas... Ai, coitado, ficou tão querendo mentir para não declarar que era de um Araponga bem pobrezinho aí, né? Para falar que é nem soube falar. E a vida é só você sente bem quando você faz aquilo que gosta. Não sei fazer outra coisa. Nem aqui na roça mesmo dá para inventar um monte de coisa, de fazer um monte de coisa diferente, mas eu só gosto mesmo de plantar, colher, de cuidar mesmo das plantas, cuidar da terra. Para mim é tudo, porque assim, eu já experimentei Viçosa, fiz 2º grau lá, tentei, mas não me adaptei, aí voltei para cá. E aqui eu vou ficando. Ih, é tão forte. Eu acho que, a gente fala que terra é vida, mas terra é libertação, terra é... Ou melhor, terra é tudo. Eu acho que quando fala de terra, para mim, eu costumo dizer que falar de terra mexe muito forte comigo. Não sei se é porque a gente tem essa característica indígena, porque que nossos antepassados viviam da terra aí, sem dinheiro, não existia negócio de dinheiro, não existia negócio de roupa, não existia transporte, não existia nada. A terra para eles toda a vida era a vida dos nossos antepassados. Não sei se é isso que me fala forte, não, mas que eu tenho a terra. Então eu acho que sem terra, para mim é que nem um passarinho sem asa. Acho que não dá para viver sem a terra. Eu acho que a terra, eu já disse antes, que para mim, ser no campo ou na cidade, tem que ter espaço. Acho que qualquer ser nesse mundo tem que ter o espaço dele. Nem só o ser que tratamos de humano, que eu não sei se somos. Eu acho que nós tratamos de bicho gente, eu não sei se somos humanos, não. Mas qualquer dos outros animais, acho que precisa da terra. Eu acho que a terra para mim fala tão forte que eu nem sei se eu consigo te falar com palavras o que significa a terra, mas é tudo, é tudo. E na medida que a gente consegue a terra da gente, a gente tem mais confiança, sabe que você vai plantar e que vai ficar, né? E se caso a gente não gostou daquilo ali, a gente fala, a gente tem o direito de plantar e arrancar o dia que quer, né? Porque é da gente. Mas então a confiança é muito maior, né? A liberdade da gente é 100%, né? A gente sente orgulhoso porque a gente viu que teve efeitos, né? Agora, a gente não tem isso como... Acho que a gente tem mais como uma missão, uma obrigação. Nada de extraordinário, nada que seja para elevação da pessoa da gente. É só... Isso não é um extraordinário, isso é apenas uma obrigação. A gente não fez mais, não precisa de ninguém sentir grato. A gente cumpriu a obrigação da gente, a gente fez da parte da gente, a gente sentiu que essas pessoas pensam, de que maneira pensam? Não, isso não me interessa. Interessa que na minha consciência eu me sinto um pouco mais tranquilo, né? E enquanto viver, a gente está sempre disposto a encaminhar mais. Eu tenho orgulho mesmo de sentir parte dessa história, porque eu vejo a história da minha mãe como mulher, assim, o que foi para ela, sabe? Tinha um pai, né, que tinha espaço em terras, e a minha mãe eu nasci numa fazenda de uma pessoa lá pro lado de Jiquiri, sabe? Então, assim, e eu consegui conquistar o meu pedacinho de terra, estava dentro de casa com a minha família, esse apoio. Então, assim, né, tanto do meu pai como da minha mãe, é fundamental, porque o meu pai sempre preocupou com isso, né? Que não queria que nenhum filho dele passasse pelo sofrimento que ele passou, teve que encarar, assim, casar e se virar na terra de alguém, né? Sujeitando a cada história, cada coisa terrível. Trabalhava demais. Então, assim, isso eu acho que é um orgulho, sim, para qualquer, né? Só do pai, assim, o pai sofre, mas ele fala, eu não quero ver meus filhos sofrendo. E realmente ele lutou para que ninguém passasse por isso, sabe? Então foi uma coisa que você vê que já vai com quase 20 anos que aconteceu. Não parou, que é raro passar um ano que não existe a compra de terra, que já até saltou de município, né?
Já pularam até para o Canaã. Então, é uma coisa que eu acho que isso agora vai, não sei que eu vou, e vem alguém, vai, e isso vai continuar, eu acredito que sim. O senhor acha que isso deve continuar? Sim. Não para nunca mais, eu acho que não. Enquanto existir esse planeta. E só não funcionou. A coisa assim individual é muito complicada, né? Na mesma hora que você consegue, você acha que vai conseguir, está tudo para dar certo, mas como diz aquele ditado, entra areia no bolo, né? Uma pessoa vai lá e compra e a gente fica de fora. Enquanto não aconteceu a comunicação, né, o diálogo entre nós aqui, a gente não conseguiu a terra. Então eu acho que se a gente tivesse isoladamente para lá, talvez a gente estasse sem a terra até hoje. Eu desejaria, o que eu passo para vocês aqui, passar para cada pessoa, cada camponês e cada pessoa que a gente conversa, ou quando tem oportunidade, eu já passo mesmo para o Lioral. Porque sem união, o pobre só tem dificuldade porque não tem união. Se existir união, não existe dificuldade de ninguém. Você não pode, se você for mais simples, não for covarde para ninguém, e você conseguir ali umas pessoas que não é tão fácil, mais de 3, que sejam unidos, que pensam um no outro, mas se você não faz uso de maldade com ninguém usa de maldade com você, você vai conseguir sua riqueza, porque não existe dificuldade onde existe união. Porque a gente costuma comparar assim, se um tem em casa o feijão, o outro tem o milho, o outro tem o sal, o outro tem a gordura, pronto, ali quer dizer que ela fez a comida e todos se beneficiam. Eu só tinha um produto, não dá para me alimentar. O outro só tinha outro produto, quer dizer, mas ali estão as 4 pessoas, cada um tem um produto. Então, dificuldades, você vê que. E todos ficariam em dificuldades, você já pensou isso? Quer dizer que às vezes um almoço ficar tão difícil porque eu só tenho esse produto. Mas se cada um tem um grupo e cada um tem um produto, resolveu. Tá resolvido o problema, né? Olha, eu não sei, assim, para mim, a minha experiência é muito engraçada. É que quando eu era pequena, minha avó tinha muitas rosas. E a minha avó morava ali, ó, perto do curral, na carroça de milho embaixo. A minha irmã que mora lá hoje, sabe? E na casa da minha mãe não saía rosas, acho que por causa da terra e tal. Aí minha avó sempre me ensinava, me leva rosa. Não dava certo. Aí eu falava assim, um dia eu quero morar num lugar onde eu possa plantar rosas igual a minha avó. Isso pra mim, assim, acredita que quando eu fiz a minha casa, assim, antes de colocar a telha ainda, eu plantei rosas e até hoje tá lá. Eu adoro minhas rosas. Hoje tá bem estragada, assim, mas eu não sei, parece que já estava designado. E é um lugar que eu gosto muito. Eu costumo falar com o pessoal que até morrer já posso. Não que eu vou me suicidar, não, mas até morrer já posso, porque tenho certeza que a meninada que está aí vai dar continuidade. Já está dando continuidade, já não depende muito de mim, mas eles já conseguem fazer sem eu. Então acho que é um prazer. E fui imenso. Acho que para mim, acho que essa felicidade para mim acho que não existe. Como moeda não tem valor que paga, né? Eu acho que a gente só tem que entender, acho que a história para mim era muito mais. Para mim acho que eu costumo falar hoje que em vez da gente ver alguém contar história, é melhor que nós temos uma história para contar. Acho que isso para a gente é muito forte. E quando eu falo da juventude, eu falo com muito orgulho, porque eu falo que jovem é motor da sociedade. Eu falo que velho é retrovisor. Não vai dirigir sem retrovisor não, porque você vai se dar mal, vai quebrar a cara. Mas se não tiver juventude, não tem força, não vai. Eu sou muito otimista, sou esperançoso, eu sonho com a transformação, sabe? Acho que da sociedade e a partir da terra. Voltei ao passado para recordar. A forte lembrança refletiu no peito. Não tive outro jeito, me pus a chorar. Eu vi o monjole, a casa de taipa, o fogão de lenha no mesmo lugar. A junta de boi que puxava o carro, ouvia a cantiga de um João de Barro, que fez sua casa no Jequitibá.
rapaz, eu punho rapaz com os meninos e quer. Não sei se quer café, não quero não. Não sei se tá com medo de capeta. Então, capeta. E eu tô tomando pra ficar mais corado um pouquinho. Um par de espora, faltando a roseta. A capa de couro, tempo desbotou. Um arreio velho e um laço de couro. Um cordão de ouro que foi do vovô. Uma bota velha, já quase sem sola. O braço e as cravilhas de uma viola, na qual os acordes ele me ensinou. Ela falou que era a primeira vez que deixou. Ela tava corujando ele. Saí pro terreiro, pro lado da tuia. Embaixo da embuia estava o pilão. Nosso velho carro de boi encostado, com eixo quebrado, faltando bocão. Vi as 4 cangas, 16 canzis, que eu mesmo fiz com enxó e formão. Das tralhas do velho que eu vi encostada, eu não percebi que faltava guiada, pois estava cravada no meu coração. Embora eu saiba que não mais existe, a memória insiste na doce ilusão. Perdi meu velhinho na minha infância, mas tenho lembrança da forte emoção, da qual eu vivi quando estava a seu lado, sendo educado e tendo proteção. O meu sentimento é dele estar ausente, eu tanto queria lhe dar um presente e ver meu sucesso na televisão. Na tela da mente eu vejo seu rosto, mostrando ter gosto e satisfação. Meu velho querido, tu és meu espelho, me dando conselho com sua afeição. Parece que vejo você me assistindo, alegre, sorrindo e me dando a benção.